compartilhar com vocês algo sobre algo que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. É que todos nós passamos por aqueles momentos em que nós nos sentimos sozinhos. Ou então que nós temos que enfrentar alguma coisa sozinho. E que temos aquela sensação de que nós estamos ali sozinhos. Que mesmo uma multidão ao nosso lado, com uma multidão ali, a gente tem essa sensação de que a gente está passando por aquilo, que ninguém está nos vendo, e que a gente está orando ou falando e ninguém está nos ouvindo. Sendo que a maneira como a gente reage, a maneira como a gente vive a nossa vida, ela está sendo observada. E ela está sendo observada não só pelas pessoas que estão ao nosso redor, como principalmente por Deus. E certamente, também foram ouvidas as suas orações. Mesmo aquelas que você pensa que não foram ouvidas porque elas não foram atendidas. Mas elas foram ouvidas. E muitas conversas que nos cercam, que a gente não ouve, Deus ouve. E eu queria compartilhar hoje 2 momentos da vida de um personagem aqui da Bíblia, que ele mostra para a gente claramente Deus ali vendo e ouvindo algumas situações na vida desse personagem. E Deus vendo e ouvindo em um cenário como esse que eu comecei a falar com vocês, um cenário de aparente solidão. Aquele cenário que você acha que não tem ninguém. Eu queria ler 2 textos. O primeiro fica lá em Gênesis 16. Eu vou ler aqui a partir do versículo 7. Gênesis 16, a partir do versículo 7. Que diz assim, se você conseguiu colocar aí? Gênesis 16, a partir do versículo 7. Que diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E o outro texto que eu vou ler fica lá em Gênesis também, Gênesis 21. Eu vou ler a partir do versículo 14, que diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Só até aqui. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre esses 2 momentos na vida de Agar. Porque teve o primeiro momento que ela foi vista e um segundo momento que ela foi ouvida. E quem é que foi Agar? Agar, ela era uma egípcia, que posteriormente ela veio a ser serva de Sara. Sara, mulher de Abraão, muito conhecida. Então Agar, ela provavelmente chegou na vida de Abraão e Sara em um momento que Israel passou por um tempo de fome, e Abraão teve que sair de Israel
e ir para o Egito. Chegando lá no Egito, é uma história muito conhecida. Abraão chegou lá, isso fica lá em Gênesis 12, se vocês quiserem ler depois. Abraão chegou lá no Egito, e quando ele chegou, ele teve que contar uma mentira, porque ele teve ali medo do que poderia acontecer com ele. Então ele falou que Sara não era sua esposa, mas que ela era irmã dele, para que aqueles egípcios não pegassem e viessem a matar Abraão, que na cabeça dele iria acontecer isso. Iriam matar ele e deixar ela viva, porque ela era muito bonita, assim a palavra diz. Sendo que aí ele contou isso, que ela era irmã, então os egípcios chamaram Sara para o palácio, e ali eles viveram ali momentos aparentemente bons, e durante aquele relacionamento, o faraó do Egito encheu Abraão de presentes. E entre esses presentes estavam ali bois, jumentos, servos, servas e camelos. Então, alguns teólogos dizem que Agar foi um presente que Abraão e Sara recebeu nessa passagem deles pelo Egito. E sendo que quando a gente lê sobre Agar, a gente vai ver muitas vezes aqui a palavra uma serva. Ela era uma escrava. Sendo que esse conceito de escravidão no Antigo Testamento, ele é um conceito diferente do que a gente conhece. Dessa escravidão que a gente conhece aqui, que é uma escravidão brutal, forçada, desumana. A escravidão lá no Antigo Testamento, ela era um tipo de escravidão diferente. Sabe, às vezes as pessoas elas decidiam ser servas através de um contrato que elas tinham. Ou então era uma troca ali de favores, um pagamento de uma dívida. Ou então uma servidão voluntária. Então é totalmente diferente. Então Agar, ela desfrutava ali com Sara de uma posição como se fosse de um braço direito. Agar, ela desfrutava de uma posição como se ela fosse uma assistente pessoal, uma atendente pessoal, algo bem próximo, ela não era subjugada por Sara. E isso a gente vai entender no decorrer dessa história, que a gente vê que em um determinado momento, Agar, ela vai ali e ela despreza Sara. Em outro momento ela foge de casa. Se ela fosse uma escrava subjugada, ela não poderia fazer isso, gente, pelo que a gente conhece de escravidão. Então, por Agar estar ali inserida nesse contexto quase familiar de Abraão e Sara, ela foi chamada ali para fazer parte de um plano que fazia parte da incredulidade de Sara, que não acreditava que poderia ser mãe. Porque Deus ele tinha ali feito uma promessa para Abraão, de que ele teria um filho. E Deus ele não deixou bem claro qual seria a mãe desse filho anteriormente. Né? Ele só falou que ele seria pai. Mas na cabeça de Abraão, a gente vê que ele claramente, ele esperava que fosse por Sara. Né? E lá em Romanos 4:20, vai dizer que Abraão, ele nunca duvidou da promessa que Deus tinha na vida dele. Mas Sara, ao contrário de Abraão, ela não duvidou só nessa vez que nós acabamos de ler, teve uma outra vez que ela até riu da promessa de que ela pudesse ser mãe. Ela duvidava. E nessa primeira vez ela quis se colocar no lugar de Deus, para que aquele filho da promessa fosse concebido. Então ela falou para Abraão que ele formasse uma família com Agar, para que ela engravidasse e que aquele filho pudesse vir da escrava. Então Agar engravidou. E aí a gente vê que o comportamento de Agar começou a mudar, ela começou a desprezar Sara. Porque ser mãe, a fecundidade lá no Antigo Testamento, era um sinal de honra divina. Era um sinal de aprovação. Assim como a esterilidade era vergonha e desonra para uma mulher. E talvez aquilo ali subiu a mente na cabeça de Agar e ela achou que ela pudesse desprezar Sara. Então ela desprezou, Sara revidou, começou a maltratar ela e fez com que ela fugisse de casa. Quando ela fugiu para um deserto, e naquele determinado deserto ali, um anjo a encontrou e falou, volta para casa. E ali ele fez uma promessa para ela, que ele tinha visto o sofrimento dela e que ela teria um filho, que o nome daquele filho seria Ismael. Passou um pouco mais de 10 anos.
a promessa de Abraão e Sara se cumpriu. E Sara engravidou do filho deles, que é Isaque. E segundo a palavra, Sara viu Ismael, o filho de Agar, rindo de Isaque, e ali colocou Agar e Ismael fora de casa, mais uma vez no deserto. E quando, gente, a gente vê que Abraão ali deu poucos recursos para Agar ir para o deserto, ele pegou só alguns pães e deu uma vasilha de água para ela ir para o deserto. E quando ela chegou no deserto, todos os recursos dela tinham acabado, ela se desesperou, pensou que o filho dela fosse morrer. E mais uma vez, Deus a encontrou no deserto, através de um anjo, e os ajudou. Então, eu quis resumir um pouco dessa história, e talvez você me ouviu falando, e você esteja se perguntando, o que esses dois momentos da vida de Agar têm a ver comigo? O que essa história, que parece até um filme, tem a ver com a minha vida? A gente vê aqui, nesses dois textos, Deus olhando as atitudes de Agar e agindo na vida dela de acordo com os posicionamentos dela. A gente vê nesses dois textos, Deus, ele ouvindo situações e agindo a favor de Agar, de acordo com as coisas que ele ouvia. E lá em Salmos 113, diz assim, ó, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. O nosso Deus, ele está atento a tudo na nossa vida. Ele está atento aos detalhes daquilo que acontece conosco. Ele está atento às nossas reações. Ele está atento a como nós levamos a nossa vida. Ele está atento a tudo que acontece ao nosso redor. E está pronto a nos atender quando precisamos. Aleluia. Deus, ele está vendo e ouvindo todas as coisas. E aí, gente, a gente vê que Abraão, ele recebeu essa promessa. Sara não acreditou, ela tentou ali dar um jeito de cumprir a promessa. Tentou se colocar no lugar de Deus, dar um jeito para aquela promessa acontecer na vida de Abraão. E a Bíblia, gente, ela é tão perfeita que ela não esconde nada de nós, nem os defeitos. E aqui nesse contexto aqui, a gente vê que os três tiveram uma parcela de erro. Porque Agar, como eu falei, ela era uma serva, mas ela não estava ali subjugada. Ela podia, a primeira reação dela devia ser naquele momento em que a Sara tentou colocá-la no plano. Ela podia falar, eu não quero participar. Porque naquele momento ele não foi a fuga dela. Ela fugiu depois. Ela aceitou entrar num erro sem questionar. Sara, gente, não preciso nem falar muito, ela duvidou, foi incrédula, se colocou no lugar de Deus e tentou ali dar um jeito de cumprir a promessa de Deus. E Abraão, que era o homem da casa, o cabeça, foi omisso. Foi omisso, em nenhum momento ele tentou lembrar Sara de que eles tinham uma promessa ou tentou se opor a Sara para o que ela ia fazer. Ele deixou fluir. E depois que aquela gravidez aconteceu, dentro daquela casa, começou a ficar ali um ambiente insustentável. Porque ficou Agar desprezando Sara, Sara maltratando Agar, e Abraão ali deixando tudo acontecer. Porque ele mesmo, a palavra diz, e que ele disse assim, a sua serva está nas suas mãos, faça o que você quiser. E tudo começou a acontecer dentro daquela casa. E alguém precisava fazer alguma coisa. Alguém dentro daquela casa precisava reagir para que aquela situação tão dolorosa e constrangedora tivesse um fim. Porque até quando aquilo ia continuar acontecendo? Não é porque tinha começado errado que tinha que terminar errado ou continuar errado. Então a gente vê que Agar resolve fugir. E fugir nem sempre é a melhor reação, mas às vezes é a reação. Assim como foi com José. José teve que fugir da mulher de Potifar, para não cair em pecado com ela. E Deus, ele nos pede sempre para enfrentar as coisas.
mas foi a maneira que Agar viu para resolver essa situação insustentável que estava dentro daquela casa. Porque se ela não fugisse, até quando aquilo ia continuar acontecendo? Não é? E às vezes, gente, é interessante que quando ela fugiu, ela foi encontrada pelo anjo nesse caminho de Sur. E esse caminho de Sur era o caminho que dava no Egito. Ou seja, Agar, ela estava determinada a sair dali e voltar para as origens dela, porque ela não queria mais saber da casa de Abraão e Sara. E é que nesse momento, quando ela fugiu, que o anjo a encontrou, interrompendo a fuga dela, e que Deus entrou na história de Agar. E, gente, e às vezes é assim. Deus, ele quer entrar na nossa história. Deus, às vezes, ele quer entrar na história de alguém. Deus, ele quer entrar na história de uma família. Deus quer entrar em um casamento. Deus quer entrar na sua vida. E muitas vezes a gente está assim, igual Abraão e Sara, omitindo que existe um problema que precisa ser resolvido. Muitas vezes a gente fica igual Abraão e Sara, achando que a gente tem o controle, que a gente pode resolver com as nossas próprias mãos. Muitas vezes a gente se coloca assim, no lugar de Deus, achando que a gente pode dar um jeito nas coisas que estão acontecendo na nossa casa. E muitas vezes as coisas estão lá, está tudo desabando. E tem gente que fica omissa. E não dá abertura para Deus agir, porque Deus não age, não trabalha com gente orgulhosa. Deus trabalha com gente humilde, que entende que precisa dele. Deus não quer debater com outro Deus, ele não quer combater com outro Deus que você criou dentro de você, que você acha que você pode controlar todas as coisas. Amém? Então, às vezes as pessoas ficam nessa que eu já sei, eu não preciso de ajuda. E será, gente, que nós estamos sendo omissos e tão cheios de si, a ponto de não permitir que Deus trabalhe na nossa vida? Será? Agar, ela não se conformou com aquela situação que ela estava passando e ela reagiu. E ela reagiu e foi. E será como que nós estamos reagindo? Será que nós temos pelo menos reagido? Porque talvez esteja na hora de você buscar consertar as coisas. Que não é porque começou errado que tem que terminar errado. Começou errado, tem toda a chance de terminar certo. Porque é Deus que está com você. Talvez seja a hora de você pedir ajuda, porque ninguém vence sozinho. E você não é pior do que ninguém porque pediu ajuda a alguém. Você não vai deixar de ser melhor do que alguém ou pior do que alguém porque você pediu ajuda. Talvez seja a hora também de você começar a se comportar como um soldado, orar, jejuar por aquilo que você está vendo que está acontecendo ao seu redor. Não deixe tudo se acabar, se destruir e você ficar numa omissão. Ou você achar que tem um controle. Está na hora da gente aprender a depender de Deus. Qual tem sido a tua reação, irmão? Como você tem reagido, você tem entendido que é preciso abrir o seu coração e dar lugar para Deus trabalhar, para Deus fazer da maneira dEle, de acordo com a vontade dEle, no seu coração, no seu casamento, na sua história, na sua família. Deus, Ele vê a nossa reação. Então é hora da gente se posicionar e reagir, porque Ele está olhando a nossa reação. E aí depois a gente vê aqui que o anjo encontrou Agar naquele primeiro deserto da vida dela. E ele falou: Agar, serva de Sara, de onde você vem, para onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sara. E o anjo disse: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Mas ele também disse que ele multiplicaria os descendentes dela e deu até um nome para o filho dela. E aqui, gente, quando eu li isso aqui, eu pensei, nossa, que Deus ele está vendo até que ponto que vai a obediência de Agar. Porque ela estava naquele deserto fugindo, justamente porque ela estava sendo humilhada,
maltratada. E o anjo vai e fala para ela: volte e sujeite-se à sua senhora. Volta para o lugar onde você está sendo humilhada. Volta para o lugar onde você está sendo pisada. E como a gente pode obedecer a Deus se sujeitando a algo tão difícil? Como obedecer voltando para um ambiente de humilhação e desprezo? E aí eu fiquei pensando sobre como é obedecer a Deus. Porque muitas vezes a gente só quer obedecer a Deus até onde fica confortável para nós. Sabe, eu vou obedecer até aqui, daqui para frente, até aqui, daqui para frente não. Daqui para frente é o meu controle. Sabe, tem gente que não obedece a Deus quando dói para ele, quando custa algo. Será que nós estamos dispostos a obedecer quando custa algo para a gente? Ou só quando é confortável? Só quando, aqui dá tranquilo para eu obedecer a Deus aqui, até aqui está dando. Não, mas se mexer no meu dinheiro, não. Se tirar o meu tempo, não. Se tirar o meu lazer, não. Sabe, gente? Que quando a gente tem que obedecer, que a gente tem que dizer não para a nossa carne, para aquilo que ela mais quer. Se é aquilo que Deus quer de você. E quando a gente tem que obedecer a Deus, tirando do nosso tempo, que às vezes a gente acha tão precioso, e que Deus pede do seu tempo. Sabe, mas é mais fácil eu ficar 1 hora nas redes sociais do que tirar 15 minutos para ler a Bíblia. É o seu tempo. Sabe? E quando você fala, tem aquela, eu nunca faria isso. Carregou aquela frase a vida inteira, eu nunca faria isso. E Deus fala para você fazer. Será que você faria? Gente. É perdoar aquele que nos feriu. É às vezes voltar naquele lugar que mais nos machucou. É às vezes aquilo que você ficou a vida inteira falando, mas eu lutei tanto para conquistar isso, eu não acredito que Deus está pedindo justamente isso de mim. Talvez seja isso que Deus está pedindo por obediência a você. E é hora de entregar. Porque obedecer a Deus tem as suas dificuldades. Tem as suas dificuldades, gente. E tem um texto lá em Filipenses 4, que eu gosto muito, 4:11, que Paulo diz assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias! Essa é a obediência que Deus quer da gente. Sabe, é me adaptar a qualquer situação. Eu estou tendo muito, glória a Deus. Eu estou tendo pouco, glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Está tudo ótimo, glória a Deus também. E assim eu estou ali com Deus. Essa é a obediência, gente. E como que nós temos sido teimosos às vezes com Deus, gente? Está na hora da gente parar de obedecer, de escolher aquilo que a gente quer obedecer e aprender que a gente não tem que só obedecer aquilo que é confortável para nós, sabe? Mas entender que a gente vai ter que negar a nós mesmos, porque esse é o verdadeiro evangelho. A gente tem que negar a nós mesmos, porque Deus, Ele vê a nossa obediência e a nossa desobediência. Ele vê os dois, nada foge dos olhos do Senhor. E a obediência, ela faz parte desse caminho para a vida eterna. Assim como a obediência fez parte do caminho dos israelitas para a terra prometida, que os desobedientes ficaram pelo meio do caminho. Então, se eu não obedeço, que é aquilo que Deus requer de mim, como que eu vou entrar no céu, que esse Deus que espera que eu obedeça a palavra dEle, quer que eu obedeça para fazer parte da vida eterna? Então está na hora de eu entender que obedecer é uma coisa séria. Jesus, Ele obedeceu a ponto de Ele falar assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E por que a gente tem que ser negligente? Então, gente, vamos levar a sério. Se Deus falou para fazer, faça. Se Deus falou para não fazer, não faça.
mas em tudo faça a vontade de Deus, porque Deus ele também está vendo a nossa obediência. E após Agar ter reagido e ter obedecido, a gente vê que é interessante que ela deu um nome para Deus. E ela falou assim, ó, tu és o Deus que me vê. E Agar foi o único personagem do Antigo Testamento que teve a ousadia de dar um nome diretamente para Deus. Porque ela entendeu, ela reconheceu que ela não estava sozinha, que ela tinha um Deus que cuidava dela. Ela tinha um Deus que, naquele contexto, que ela era uma serva e que ela estava sendo ali humilhada e desprezada, ela tinha um Deus que olhava diretamente para ela e cuidava dela. E você crê que Deus está te vendo? Você crê que Deus está te vendo? Aleluia. Gente, então a gente vê que depois, passaram um tempo, Sara engravidou. Engravidou na sua velhice. E quando Abraão já tinha 100 anos, Isaac nasceu. Cumprindo ali a promessa que Deus tinha na vida deles. Glória a Deus, né? E a palavra diz que Sara, ela viu Ismael, filho de Agar, rindo de Isaac. E então chamou Abraão e pediu para que ele se livrasse dela, de Agar. E aquilo ali deixou Abraão perturbado. Porque afinal, Ismael era filho dele. E ela pediu para colocar os dois para a rua. Então, a gente vê aqui que Abraão e Sara, eles tiveram ali uma conversa sobre uma decisão que eles teriam sobre a vida de Agar. E nessa conversa, Deus ele interferiu nessa decisão, falando com Abraão, ó, Abraão, você escuta a tua mulher, porque do filho dela eu vou cuidar, eu tenho um futuro para Ismael. Então, Abraão, por mais que foi duro para ele, né, ele ter que colocar o filho dele para fora, ele entendeu que Deus ele estaria cuidando dele. E ele se confortou com isso. Então, Deus ele ouviu uma conversa de Abraão e Sara sobre Agar, e ele interferiu sobre o futuro de Agar, antes mesmo que ela soubesse. Porque Deus ele tinha um propósito na descendência de Agar, que era Ismael. Então ele já interferiu ali. Deus, ele ouve conversas que nós não ouvimos. Ele agiu na hora certa daquela conversa. Porque não era mais para ela ficar ali. E ele ouve muitas conversas, gente. Ele vai à frente. Ele vai à nossa frente mudando direções por coisas que acontecem ao nosso redor. E eu vi um texto aqui, em Números 12, que aqui tem mais uma conversa que Deus ouviu. Que diz assim, lá em Números 12, foi uma conversa que teve entre os irmãos de Moisés. Que eles falaram assim, ó, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer um outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo à frente da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. E ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. E o final desse texto aqui acaba com Miriam recebendo ali um castigo, ficando leprosa. E por que eu peguei esse texto, gente? Porque a gente viu ali que Deus ele ouviu uma conversa. Uma conversa que Arão e Miriam estavam falando sobre Moisés. E o texto começa falando que era sobre o fato dele ter uma mulher cuxita, mas depois a gente vê que não era nada disso. Eles estavam incomodados ali porque Deus estava falando através de Moisés e não falava com eles. A maior preocupação deles era essa. E eu vi aqui claramente que Deus ele fez uma diferença.
Ele falou assim, olha, eu tenho profetas aí no meio do povo, eu uso eles também. Eu uso eles. Mas Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Ele vê minha forma. Sabe? Deus falando, em outras palavras, com ele eu tenho intimidade. E existe uma diferença entre você ser usado por Deus e você ser cheio de Deus. Existe essa diferença. Existiam profetas ali que eram usados, mas quem era fiel em toda a sua casa e quem tinha intimidade era Moisés. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque quando nós vivemos os propósitos de Deus, quando você vive dentro de um propósito de Deus, os teus passos são guiados por Ele. E cada detalhe que acontece na sua vida não passa despercebido pelo Senhor. Ele cuida de tudo. Ele ouve conversas. Ele chega à frente. Ele interfere. Ele coloca na direção certa aquilo que está fora do caminho. Ele não permite que você seja enganado. Aleluia. E quantas vezes, gente, quantas vezes Deus muda coisas na nossa vida e a gente fica questionando o porquê. O porquê que aquela pessoa que era tão próxima, de repente ela não é mais. E a gente fica, meu Deus, por quê? Estava todo dia aqui em casa, não está mais. Por quê? Existe um porquê que talvez só Deus saiba. Por que alguns negócios não são fechados? E que a gente fica ali, por quê? Eu queria tanto. E não deu certo. Porque Deus ouviu conversas que a gente não ouviu. Por que algumas portas são fechadas? Pelo mesmo motivo. Porque Deus ouviu conversas que a gente não ouviu. Fique tranquilo. Deus está ouvindo conversas que a gente não ouve. E Ele está cuidando de tudo. E por que Deus, quando Ele ouve conversas, Ele ajusta o nosso caminho? Lá em Salmos 103, 13, olha como fala aqui. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe daquilo que vai nos fazer mal. Ele sabe daquilo que vai nos prejudicar. Ele sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Então a gente não tem que ficar questionando, a gente tem que aprender a entender se aquilo realmente foi de Deus para a minha vida. Eu entro naquele propósito que Ele quer para mim. Sabe? Porque Deus, às vezes, Ele vai mudar as coisas, mas a decisão de continuar, ela vai sempre ser nossa, dentro do propósito dEle. Né? Então, Ele vai mudar, Ele vai mostrar ali para você, ó, não é isso. Mas aí tem gente que continua insistindo naquilo que Deus já falou que não. Sabe? Insistindo naquela pessoa que Deus já tirou. Tem gente que não entende ou não quer entender, fica correndo atrás, fica se lamentando pelo aquilo que Deus tirou. Deixa aquilo que Deus tirou para lá. Deixa aquilo que Deus já tirou da tua vida. Ele vai fazer com aquilo que você tem, com aquilo que Ele deixou, é o que Ele precisa para Ele fazer a obra na sua vida. Aquilo que Ele deixou. Deus não precisa de nada que Ele já tirou. Aquilo que tirou acabou. Aleluias. Então, gente, às vezes Ele vai mudar algumas coisas mesmo. Sabe? Porque às vezes aquilo está fora do teu propósito. Aquilo vai te fazer mal, vai te causar dor de cabeça, sabe? Vai tirar a tua paz. Depois você vai ficar lá, meu Deus, me ajuda. Vai falar assim, mas eu já tirei, por que você insistiu? E agora está te dando dor de cabeça? Não é? Então vai te fazer pecar. Então nós precisamos, gente, entender, sabe? E querer. Entender isso, que Deus, Ele ouve conversas que nós não ouvimos. E Ele age no meio disso. E aí, gente, Deus, Ele confortou ali Abraão. Falou assim, ó, eu vou cuidar do futuro de Ismael. E depois disso, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de água, despediu de Agar.
e ela ficou vagando pelo deserto de novo. Até, gente, que aquela água ali acabou. E Agar ali entrou num desespero. Um desespero a ponto de pensar que o filho dela fosse morrer. Ela procurou ficar longe dele, para nem ver ele morrer. Sabe, gente, e essa daqui é uma das passagens assim que eu, particularmente, eu acho mais emocionante da Bíblia. Porque eu já me pus aqui um dia nessa cena, sabe? Você imagina, quem é pai e mãe aqui? O desespero de um pai ou uma mãe que às vezes vai para o banheiro chorar porque não quer ver o filho doente. Quem já passou com um filho no CTI, sabe o que é isso? O desespero de você achar que não tem uma saída. E ali a Gala teve mais uma experiência com Deus. Então aqui, ó, no versículo 17 do capítulo 21 diz: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. Nós sabemos que Deus, Ele ouve as nossas orações, nem todas, a gente também sabe que Ele não ouve. Mas, Deus, Ele também ouve o nosso choro. E às vezes, gente, eu não sei aqui se alguém já passou por isso, mas com certeza já passou. Às vezes você não tem palavra. Você só se ajoelha e chora. Às vezes você vai entrar no quarto, você não consegue nem iniciar uma oração. Quem já chegou no quarto e já caiu na cama chorando? Eu já, e não foi só uma vez não. Várias. Porque eu não sabia o que falar. Porque às vezes a luta é tão grande. A dor é tão grande que você não consegue nem começar uma oração. Mas é impressionante a gente saber aqui que os dois estavam chorando. O menino estava chorando. E a mulher também estava chorando. E Deus ouviu o menino. Ele traduziu o que ele precisava. Ele sabe o que a gente precisa. E mesmo a mãe não conseguindo ficar ali. Olha, gente, isso aqui mostra pra gente o tamanho do amor do nosso Deus, porque eu não conheço nessa terra um amor que seja maior do que o amor de uma mãe. Eu não conheço. Mãe que dá a vida pelo filho e faz qualquer coisa, vira leoa e tudo, quando é necessário. E aqui a gente viu que ela largou. E lá em Isaías 49:15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Esse é o nosso Deus, gente. É um Deus que tem esse amor que a gente não consegue explicar. Então Agar, ela deixou o menino ali para morrer, porque ela se viu numa situação que ela não tinha mais o que fazer, sendo que o Senhor não tinha desistido do menino. O Senhor não tinha desistido dele, embora a mãe já estava desesperada. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei, eu vou contar rapidamente um testemunho de um cantor americano, é Jason Upton. E esse cantor, a mãe dele era uma missionária. E essa missionária, ela queria ali ganhar o mundo para Jesus. Ela era desesperada em pregar o evangelho. Então ela foi pregar para um hippie, isso lá nos anos 70. E ela se deixou envolver por aquele hippie. E ela acabou engravidando desse hippie. E a liderança dela da igreja ali chamou ela e falou assim: ó, você precisa tirar esse filho para você continuar com o teu ministério. A própria liderança da igreja chamou ela para fazer isso. E ela falou: não vou tirar ele. Aquela mulher, ela fugiu grávida. Assim como a Agar fugiu, ela fugiu também. E ela fugiu, foi para um lugar, e ali ela começou ela mesma a fazer com as próprias mãos um enxoval daquele bebê. Fez tudo de crochê, e escreveu uma carta, e nessa carta ela colocou que ela fez uma oração nessa carta que ela pediu para que aquele menino, ele encontrasse pais cristãos, que criasse ele no caminho da palavra, que tornasse ele um grande evangelista do evangelho, um grande pregador do evangelho.
E ela colocou ele para adoção e deixou todo esse material no centro de adoção. Passou-se um tempo, Jason Upton foi criado sem saber que era adotado. E quando ele cresceu, ele quis saber quem eram os pais dele. Então ele foi primeiro no pai dele. Chegou lá, o pai dele continuava na mesma vida, hippie, usando droga. Ele tentou ali pregar para o pai dele não quis saber de Jesus. Quando ele chegou, então ele foi fazer uma visita para a mãe dele, sem que ela soubesse que era ele. Quando ele chegou na casa da mãe dele, a mãe dele estava lá ouvindo uma música dele. E quando ele entrou naquela casa, ele perguntou: você conhece esse cantor que você está ouvindo as músicas? Ela falou assim: conheço, eu tenho todos os CDs dele. Sem ela saber, o filho dela estava ali, presente com ela. E hoje os dois vivem ali uma relação próxima de mãe e filho, porque uma mãe que não se conformou de algo que começou errado, ela não deixou terminar errado. Ela mudou. Uma mãe que escreveu uma carta e que sabia que estava sendo ouvida. Uma mãe que não desistiu de um menino porque ela sabia que Deus não tinha desistido dele. Aleluia. E quantas vezes, gente, a gente deixa a coisa morrer. Deixamos tanta coisa morrer porque nós desistimos de lutar por elas. Mas se Deus não desistiu, por que a gente tem desistido? Por quê? Por que tem coisas que um dia você orou e que hoje você se cansou? Meu Deus, eu não quero mais orar por isso. Porque Deus, Ele continua te ouvindo. Ele está te ouvindo ainda. Você não pode deixar de orar, deixar de acreditar. Porque se Deus não desistiu, por que nós temos que desistir, gente? Por quê? Então não desista do seu casamento porque Deus não desistiu dele. Não desista do seu filho porque Deus não desistiu dele. Não desista da sua família porque Deus ainda não desistiu dela. Não desista do seu ministério porque Deus ainda não desistiu dele. Não deixe morrer aquilo que Deus quer manter vivo. Não deixe, porque às vezes a gente deixa morrer. Deus está falando para a gente: deixa vivo, mantenha vivo, porque eu ainda estou nisso, e a gente tem deixado morrer. Continue orando, continue clamando, Deus está te ouvindo. E talvez o consolo, o socorro e a resposta que você tanto espera esteja tão próximo de você e você nem saiba. Porque foi assim com Agar. Lá no versículo 21 diz, olha, Agar estava ali desesperada, com sede, sem água para dar para o filho, achando que ele fosse morrer. E olha como que Deus resolveu isso. No versículo 21, no capítulo 21, versículo 19, olha o que diz. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Olha como que Deus resolveu tudo. Num simples abrir de olhos. Abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu a vasilha de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Queria convidar o Ministério de Louvor, que a gente já está terminando. Gente, o desespero de Agar não permitiu que ela enxergasse que a solução que ela precisava estava ali, do lado dela. A fonte. A fonte estava do lado dela. E não sei se vocês perceberam, mas justamente uma fonte foi o que estava nesses dois momentos da vida de Agar. A gente começou lendo sobre uma fonte. Lá no versículo 16, a gente falou, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. E a gente terminou falando, então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. A figura dessa fonte, gente, não me trouxe outra pessoa, a não ser o nosso Jesus.
porque Ele está do nosso lado em todos esses momentos. Ele está do nosso lado nesses momentos que ninguém nos vê. Nos momentos que a gente pensa que ninguém está nos ouvindo. Porque Ele mesmo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E talvez você esteja passando, assim como Agar passou nesse primeiro momento, um momento de humilhação, um momento de desprezo, um momento de solidão, achando que ninguém está te vendo, mas a fonte ela já estava ali, a fonte já estava presente. Jesus é aquele que nos consola nesses momentos, Ele nos consola e não há consolo como o dele. Talvez você também esteja nesse momento de desespero, de escassez, que você não vê solução. Você olha para um lado, você não vê nada. Você olha para o outro, você não vê nada. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro. Jesus é uma fonte inesgotável. Ele é a manancial. E Ele está presente. E nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Porque talvez essa palavra falou com você nessa noite e você decidiu que é hora de você reagir. Eu quero te convidar aqui na frente, você que nessa noite tomou essa decisão. Eu vou reagir. Eu não vou deixar a minha casa daquele jeito mais. Eu não vou deixar a minha família daquele jeito, da maneira que está. Você que decidiu nessa noite que vai reagir, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Você que nessa noite decidiu que você vai obedecer, que você não quer mais viver da maneira que você estava vivendo antes, vem aqui, nós também queremos orar por você. Aleluia. Você que está aqui nessa noite e que tem achado que não está sendo ouvido, que você quer aumentar a sua fé, que você quer crer que Deus está te ouvindo, você quer ter essa certeza. E quando a gente estiver cantando esse louvor, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. E nessa noite você vai sair daqui com essa certeza que você tem um Deus presente em todos os momentos. Aleluia. Cativos, oprimidos e são.
chegaram aqui nessa noite e que não poderão sair daqui sem dizer que não foram alcançados pela fonte, porque a fonte do Senhor, ela está aqui. Essa fonte, ela nos lava nessa noite, ela nos alcança de uma maneira como nós não sabemos explicar, Senhor. Ele está presente, Ele está vendo a sua dor, Ele está ouvindo o seu clamor nessa noite. Você que está aí orando, você que está colocando algo diante de Deus nessa noite, você que veio aqui na frente, saia daqui com essa certeza. Deus, Ele está te vendo, Deus, Ele está te ouvindo, Deus não te abandonou. Não importa o contexto que você vive, talvez você esteja num contexto desse como de Agar, invisível dentro de uma casa, mas nessa noite o Senhor é aquele que te vê, o Senhor te tira, o Senhor faz algo diferente na sua vida. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Talvez você esteja se sentindo assim, vagando por um deserto, vagando num deserto sem solução, que você olha para um lado e para o outro e não tem recurso. Nessa noite, tenha seus olhos destapados, enxerga a fonte ela está aí, ela está perto daqueles que creem nele. A fonte está perto de você. Ora lá. Creia nisso com todas as suas forças, meus irmãos. Saia daqui com essa certeza. Deus está te vendo. Deus está te ouvindo.